Velas aromáticas elevam a vibração ou intoxicam o seu campo energético? A verdade por trás desse hábito tão comum pode te surpreender e, mais importante, impactar diretamente na sua saúde e no seu bem-estar. Nesse vídeo, nós vamos desvendar, através dos estudos, o que realmente acontece quando você acende uma vela perfumada em casa. Então, prepare-se para ir além do senso comum e entender de uma vez por todas a real influência desses objetos, desse hábito no seu corpo e no seu ambiente. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Patrícia Domingos, eu sou dentista, ensino a técnica da biorressonância e hoje nós vamos mergulhar em um tema que gera muita curiosidade e por vezes confusão: as velas aromáticas. Você já se perguntou se aquela vela perfumada que você acende para relaxar está realmente elevando a sua vibração ou, quem sabe, intoxicando o seu campo energético? A resposta, como tudo no estudo da biorressonância, é mais complexa e fascinante do que parece. Então, prepare-se para desmistificar crenças, entender de forma técnica e prática como a física, a química do seu ambiente interage com a sua saúde. O que você vai descobrir que hoje pode mudar a forma como você vê o bem-estar e a harmonia na sua casa mesmo e também no seu trabalho. Então, quando falamos em elevar vibração ou campo energético, muitas pessoas associam a conceitos abstratos ou mesmo espirituais. Mas na biorressonância, que é uma técnica de investigação clínica, nossa abordagem é puramente técnica e baseada nos princípios da física e da biofísica. Imagine o seu corpo não como algo etéreo, mas como uma complexa rede de comunicação, como uma cidade com milhões de telefones interconectados. Cada célula, cada órgão, cada sistema, do digestório ao nervoso, do respiratório ao endócrino, tem sua própria frequência de comunicação eletromagnética. É como se cada um tivesse um número de telefone único e estivesse constantemente enviando e recebendo sinais para manter a orquestração perfeita do seu organismo. A biorressonância, em sua essência, estuda exatamente essa comunicação. Então, vocês vão entender o que isso tem a ver com as velas, tá certo? Não se trata de misticismo, mas de entender como as ondas eletromagnéticas e as interações bioquímicas influenciam a saúde. É o estudo da física e da fisiologia que nos permite ouvir o que o corpo está comunicando, identificar onde está o ruído ou a interferência nessa rede. E é aqui que as velas aromáticas entram na nossa análise. A maioria das velas aromáticas que encontramos no mercado é composta por parafina, frequências sintéticas e, por vezes, às vezes, tem pavios com núcleos metálicos. Então, vamos analisar cada um desses componentes sobre a ótica da química e da toxicologia ambiental e como eles podem gerar ruído na nossa rede de comunicação celular. Então, primeiro, vamos ver sobre a parafina. Ela é um subproduto do petróleo. Então, quando queimada, a parafina vai liberar uma série de compostos orgânicos voláteis, como benzeno e tolueno, que são conhecidos como COVS, COVs. Então, como pequenas partículas de fumaça invisíveis que se espalham pelo ar. Se o seu corpo é uma rede de comunicação, esses compostos orgânicos voláteis, conhecidos como COVs, vão estar como estática ali na linha. Eles não são energias negativas no sentido místico, não, mas moléculas que, ao serem inaladas, podem, quando você vai cheirar, aquilo ali vai interagir com as suas células e sistemas biológicos. Então, estudos em toxicologia ambiental, que, por exemplo, mostram que a exposição a esses poluentes podem irritar as vias respiratórias, afetar o sistema nervoso central e até mesmo ter efeitos carcinogênicos a longo prazo, sim. E agora, em seguida, vamos ver aquelas frequências sintéticas, aquele cheirinho gostoso, bom, né? Mas muitas dessas frequências são coquetéis químicos complexos, contendo fitalatos e outros alergênicos também. Então, os fitalatos, por exemplo, são conhecidos como disruptores endócrinos. Lá na nossa formação em biorressonância, no nosso curso, a gente tem uma seção de hormônios no nosso módulo de origem das doenças, onde a gente aprende que os hormônios, eles são mensageiros químicos vitais que regulam tudo, desde o metabolismo até o humor. E esses fitalatos podem imitar ou bloquear a ação desses hormônios, gerando uma mensagem cruzada, um sinal distorcido na sua rede hormonal.
Então, isso pode levar a desequilíbrios que se manifestam em problemas como alterações de humor, você fica cansado e não sabe por quê, até mesmo impactar na sua saúde reprodutiva, não atrapalha os hormônios? Então, agora vamos para os pavios. Embora menos comum, hoje não é muito comum isso mais, mas velas antigas, né, de baixa qualidade, eles têm pavios de núcleos metálicos, inclusive com chumbo, que liberam partículas de metal pesado no ar. Então, esse pavio metálico, ele é para dar sustentação, para ele ficar ali, firme, em pé. Mas hoje, tem até alguns assim, mas tem zinco, tem estanho. Então, gente, o necessário é você conferir na composição, principalmente se tem um chumbo ou não, tá certo? Porque metais pesados são como um vírus na sua rede de comunicação, causando danos oxidativos, interferindo diretamente na função enzimática nas células. Então, como tudo isso conecta agora com o seu campo bioenergético, então não é uma questão de mau presságio, mas de poluição eletromagnética e química. Quando essas substâncias são liberadas no ar, elas não apenas poluem o ambiente físico, mas também criam um ambiente de ruído para a sua comunicação celular dentro do seu corpo. Então, pense no seu sistema respiratório. Bom, então, tá lá os seus pulmões, suas vias aéreas. Então, você vai inalar constantemente aquela fuligem. Sabe aquela fumacinha que vai saindo, aquela fuligem? E aqueles compostos poluentes, daquelas velas lá de parafina? É como jogar uma areia lá num filtro de ar. Isso pode levar a irritações, inflamações e, para pessoas mais sensíveis, agravar condições como asma ou até rinite. Mas quando tem esses problemas, então tá, eu vou usar a planta como guaco, alecrim, são ótimos, sim, para suporte respiratório, mas a melhor estratégia é sempre evitar a fonte do problema. Além disso, a exposição a disruptores endócrinos pode afetar a delicada balança hormonal, que é a base da nossa saúde. Então, seu sistema nervoso e endócrino, que trabalham em conjunto para manter seu equilíbrio, podem ser sobrecarregados por essa estática química. Isso pode se manifestar como dor de cabeça, você ter dificuldade de concentração, você começa a ficar irritada, cansada, impactar inclusive o sono. Muitas das minhas alunas, né, que são terapeutas, mulheres como você, que inicialmente tinham até receio de abordar esses temas com a família por medo de julgamento. Sim, gente, quando a gente tem essa noção que a gente quer descobrir o que, que tem além, então elas descobriram que a explicação é técnica, é baseada em evidência. Isso é a chave. Nós não estamos falando aqui de crenças, mas de como a física, a química afetam a biologia. Seu corpo é um sistema inteligente e complexo. E a biorressonância nos dá as ferramentas para entender e otimizar o seu funcionamento, sem a necessidade de dons especiais ou de aparelhos caros, nada disso. O seu próprio corpo é o maior biorressonador. É ele que te dá os sinais claros. Então você pode até estar me perguntando: Patrícia, então quer dizer que a gente deve banir as velas aromáticas de nossas vidas? Não necessariamente, calma. A chave está no conhecimento, na escolha consciente. A biorressonância nos ensina a buscar essa harmonia, a clareza de sinais. Ela lê o sinal do seu corpo. O que está fazendo mal para o seu corpo? O que é bom para o seu corpo? Então, se você busca o aconchego e o aroma, mas quer evitar a poluição na sua rede de comunicação celular, a solução está em velas feitas de cera natural, como cera de abelha ou cera de soja, por exemplo. Então, a cera, são os benefícios delas? Ela, por exemplo, a cera de soja, né? Ela não vai ter um aroma próprio. Então, ela vai se tornar assim, você pode colocar óleo essencial e ela vai tornar ideal para realçar aquele perfume ali. Calma que eu vou chegar lá nos óleos essenciais, tá certo? Já a cera de abelha, ela já vai ter um aroma natural, suave, adocicado de mel, que pode mascarar o perfume lá dos óleos essenciais quando são adicionados, tá certo? Já a cera de soja, ela tem pouco fuligem, ela produz até 90% menos fuligem do que a vela de parafina, mas a queima dela é mais rápida que a cera de abelha. A cera de abelha já vai queimar mais lentamente, tá certo? Bom, gente, o que é interessante, todas as duas ajudam muito. Todas as duas são naturais. Porém, quem é vegano, né, vai optar pela soja, tá certo? Mas é natural, é biodegradável, não tem poluente. Inclusive,
a cera de abelha libera ainda íons negativos, que isso é muito bom para o ambiente. Então, isso tudo ajuda, até de forma benéfica, inclusive para quem tem asma, né, ou alergias, isso vai ser benéfico, ajuda inclusive nesses processos. Bom, porém, né, gente, o custo, qual que é a desvantagem? É o custo, que vai ser mais elevado do que as velas tradicionais. E o que é usado para aromatização? O ideal são velas, então, com cera de soja ou cera de abelha, mas que usam aromatizadores com óleos essenciais puros. Esses óleos que são extraídos diretamente das plantas, por exemplo, como o óleo essencial de lavanda, de alecrim e tantos outros, não liberam aqueles poluentes tóxicos, como os fitalatos das fragrâncias sintéticas. Lembram? Então, eles não. Então, eles vão interagir com o seu sistema olfativo e nervoso de forma mais orgânica, sem gerar aquele ruído químico. Então, os óleos essenciais, eles são extratos naturais de plantas, que contêm esses compostos aromáticos voláteis e vai ter, inclusive, propriedades terapêuticas. Então, quando você cheira aquele cheirinho ali gostoso, inalado, esses compostos vão afetar o seu sistema límbico, que está lá no seu cérebro, e vai, inclusive, melhorar as emoções, inclusive a memória, tá? Então, as vantagens para a saúde ação terapêutica, que os óleos essenciais vão ter diversas ações, né, que vão te ajudar. Por exemplo, a lavanda, a camomila são relaxantes, reduz a ansiedade, melhora a qualidade do sono. Já os óleos cítricos, como a laranja, têm um efeito revigorante, não são tóxicas, como aquelas que a gente havia falado anteriormente. Então, quando a vela é feita com cera natural, como a de soja de abelha, a queima é mais limpa e não libera toxinas no ar, tá certo? E algumas velas com óleos essenciais, como a de eucalipto, por exemplo, ou de melaleuca, pode ter propriedades purificadoras do ar também, especialmente, né, volta a repetir, se combinada com cera de abelha, que ainda libera íons negativos, que é muito benéfico. Então imagina a diferença, gente, de um lado uma vela de parafina com fragrâncias sintéticas que vão liberar um sinal distorcido para o seu corpo, e de outro, vela de cera natural com óleo essencial oferecendo um sinal limpo, que pode de fato promover relaxamento, bem-estar, sem sobrecarregar seu sistema. Essa é a transformação que o conhecimento da biorressonância oferece. A capacidade de fazer escolhas que realmente apoiam a sua saúde e do seu ambiente. Então, a biorressonância nos dá esse poder de entender o porquê das coisas, de ir além do que parece certo e de fazer escolhas que realmente vai te nutrir, tanto física como energeticamente. Então, não é preciso ter dom para isso, apenas curiosidade e vontade de aprender. E para você que é mulher, que busca, né, e homens também, que buscam cuidar de sua saúde, da sua família, até mesmo fazer uma transição de carreira para uma área de propósito, essa compreensão é diferencial enorme, porque a biorressonância é uma técnica simples que detecta o que ressona ou não com o seu corpo, que ele é único. Quando digo o que ressona, seria tudo, gente, desde um alimento, um suplemento, até uma vela, que você pode estar usando achando que está te fazendo bem, às vezes não está. Então, ele vai traduzir aquilo que é harmônico para o seu corpo. Ah, então, Patrícia, a próxima vez que você for acender uma vela, viu, gente? Você pode estar falando, agora eu vou ficar mais atenta, sim, porque você tem o poder de escolher entre o ruído e a harmonia para sua rede de comunicação celular. Então, a biorressonância não é sobre, gente, proibições, nada disso, mas sobre escolhas informadas que promovem um ambiente mais saudável e um corpo mais equilibrado. Então, se você gostou de desvendar esse mistério, quer aprofundar seu conhecimento sobre a biorressonância, se você chegou até aqui, porque esse conteúdo fez sentido para você. Então, por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse conhecimento também com outras pessoas que buscam uma vida mais consciente, mais saudável, porque juntas podemos criar um mundo com mais clareza e bem-estar. Então, um grande abraço e até a próxima.